Fala aí, gente, tudo certo? De antemão, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica nesse botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreve agora, não esquece de acionar o sininho para receber todas as notificações em primeira mão toda vez que eu postar um novo vídeo. E deixa logo o seu like aqui embaixo para esse tipo de conteúdo chegar a muito mais pessoas que querem alcançar a riqueza, assim como você. Vamos lá, geralmente a gente demora muito tempo para começar a investir direito, né? Lá no início a gente deixa o dinheiro na poupança, às vezes a gente deixa até na conta corrente, deixando de ganhar uma boa grana. Aí um tempo depois a gente vai lá e coloca o dinheiro num fundo do banco, achando que a rentabilidade vai aumentar absurdamente. Mas a gente só começa a dar bola mesmo para o nosso dinheiro quando a gente vai lá olhar a performance do fundo e vê que aquele fundo não rende nada. Aliás, abre o olho, existem muitos fundos de investimento que rendem menos do que a poupança. Aí quando a gente desperta para investimentos, a gente sai à caça daquele investimento que é o melhor de todos, que vai rentabilizar 1000% no ano, 10.000%, aquele que vai me deixar rico da noite para o dia. E aí a gente acaba sendo mais irresponsável do que se tivesse deixado o dinheiro lá na velha e horrorosa poupança. A gente coloca todo o dinheiro em risco e na primeira emergência, na primeira necessidade de dinheiro que a gente não tinha previsto antes, a gente acaba tendo de vender um ativo levando um bom prejuízo para casa. Galera, não existe almoço grátis. Quem quer atingir a riqueza precisa de uma coisa, planejamento. E o primeiro passo para começar a investir existe, se chama reserva de emergência ou colchão de liquidez, como você preferir, e é sobre ele que nós vamos falar hoje. O que é isso? Reserva de emergência ou colchão de liquidez, o que você preferir, é um dinheiro, um valor que deve ser investido em uma modalidade de investimento com baixíssimo risco e altíssima liquidez, em que o foco é preservar capital, não multiplicar capital. Ou seja, é um dinheiro que será sempre rentabilizado de forma positiva e que você possa resgatar a qualquer momento sem correr risco algum. E como o próprio nome já diz, ele vai servir justamente para te ajudar em momentos emergenciais, seja um momento de demissão, assalto, batida de carro sem seguro, um cano estourado em casa e por aí vai. Beleza, mas quanto investir? Aí depende da natureza dos seus rendimentos, do seu salário. Se você, por exemplo, é concursado, na minha visão, se você tiver 3 vezes os seus gastos mensais como reserva de emergência, é uma quantia plenamente suficiente. Agora, se você é empregado de uma empresa privada, talvez 6 meses dos seus gastos mensais sejam suficientes. Mas se você for autônomo ou empresário, aí você tem uma incerteza maior em relação aos seus recebimentos, aos seus rendimentos. Então eu considero ideal 12 meses dos seus gastos mensais investidos nessa modalidade de investimento para servir como a sua reserva de emergência. Tudo isso para você ter total segurança de que caso aconteça um revés na sua vida, você tem esse período para manter o seu padrão de vida do jeito como ele está hoje. E já lembrando lá da palavrinha planejamento, para você saber qual é o seu gasto mensal, você precisa ter o seu planejamento. Você tem que controlar as suas despesas e tem que ter a noção de quanto é o seu gasto mensal. A reserva de emergência se refere a isso, não aos seus rendimentos mensais. Mas e onde investir? Quem me conhece e me segue há mais tempo sabe que eu sou bem conservador na parte de renda fixa. Eu não gosto de investir em produtos bancários como CDBs, LCIs, LCAs. Também não gosto de títulos privados como debêntures, CRIs e CRAs. Por quê? O meu risco eu deixo na renda variável, porque lá eu consigo transformar centavos em reais. Na renda fixa, eu vou investir reais para ganhar centavos. Então não faz muito sentido eu correr risco se o meu potencial de ganho não é grande. Então o ativo que eu considero mais indicado para a formação da reserva de emergência é o nosso querido Tesouro Selic, um dos 3 tipos de títulos públicos e é sim o ativo mais seguro do Brasil. Mas aí você pode me dizer, eu ouvi falar que lá no BTG Pactual existe um fundo DI que rende igualzinho o Tesouro Selic, só que tem taxa de administração de 0,1%, enquanto para eu investir no título público eu preciso pagar como taxa 0,3%. Não é mais vantajoso o fundo DI? Aí eu te alerto o seguinte, sobre os fundos DI é cobrado o Come Cotas, que nada mais é do que uma antecipação do imposto de renda que é feita a cada 6 meses. Então, mesmo que a taxa do fundo DI seja mais baixa, o fundo é vantajoso somente até o período de 2 anos. Para períodos a partir de 2 anos, o Tesouro Selic é sim a melhor opção. E como a reserva de emergência é para ser utilizada só em situações de emergência, que via de regra vão acontecer pouco, na minha visão o Tesouro Selic é sim
o mais indicado. Lembrando que para investir você terá de abrir uma conta em uma corretora, seja ela do seu banco, seja ela independente. Aí sim, tendo a reserva de emergência já formada, você pode começar a formar a sua carteira de investimentos com foco em multiplicação de capital, seja para você alcançar a aposentadoria mais cedo, seja para você atingir alguns objetivos de curto, médio e longo prazo. E para isso existem inúmeras estratégias, e é só você seguir me acompanhando que a gente vai conversar sobre várias delas aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.